Bem, agora já estamos gravando, né, uma mensagem para o nosso canal do YouTube, mais uma mensagem da série Uma Igreja Mais Humana. Nós estamos fazendo reflexões expositivas na carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta que tem muita coisa a dizer para a gente sobre como ser igreja nos dias de hoje. Eu já disse para vocês que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E ele não conhecia essa igreja, ele não conhecia ninguém da igreja, a não ser o Epáfras e um ou outro líder que vinha trazer informações. Ele nunca teve em Colossos, nunca teve. Tinha vontade de ir, mas nunca esteve nessa cidade. Essa cidade talvez fosse daquele círculo de relacionamento que depois o apóstolo João lidou mais, porque essa cidade era perto de uma outra cidade importante chamada Laodiceia. Então a cidade de Laodiceia, Colossos, Efésios, essas cidades eram cidades muito próximas das comunidades do discípulo amado, usando o livro de um pesquisador norte-americano, né, que faz uma análise sobre essas comunidades. E a igreja de Colosso, ela não é citada como uma das comunidades do discípulo amado, mas também não era de Paulo, porque Paulo não conhecia. E a gente só conhece essa igreja, como outras igrejas na Ásia Menor, na Europa. A gente só vai conhecer essas igrejas porque, acidentalmente, Paulo escreveu uma carta. E essa carta para essa igreja era para resolver um problema muito sério que a igreja vivia, que era a influência de teorias, de religiosidades, de formas de seguir a Cristo que se assemelhava às religiões daquela época, das comunidades daquela época, que eram conhecidas como religiões de mistério. Então tinha muita coisa de gnosticismo, muita coisa de platonismo, muitos ensinos que tentavam mostrar caminhos para ser feliz. Não se engane, gente, a tradição greco-romana daquela época, e que influenciou todo o Ocidente, tinha uma preocupação muito grande com a felicidade, com a realização plena, com a forma de viver feliz. E eles ficavam querendo encontrar a melhor teoria, a melhor forma para poder explicar como que a gente pode ter uma vida melhor, como que a gente pode ter uma vida mais adequada. E o Evangelho, ele tem uma alternativa de vida, uma proposta de vida completamente diferente daquilo que a tradição greco-romana propõe. E não só da greco-romana, mas de todas as culturas com as quais o cristianismo conviveu. A proposta cristã é nova, é de novidade de vida. E por isso que nós vamos falar hoje sobre um tipo de proposta que o Evangelho nos traz, que é de libertação dessas amarras que o religiosismo, que as teorias, essa preocupação de pensamento positivo, não tem esse negócio todo que a gente fica dizendo assim, você não pode dizer a palavra desgraçado porque atrai mau agouro. Como é que tem a teoria do sucesso também, que fala que você não pode dizer palavras negativas porque atrasa a vida. O Evangelho, gente, não tem nada a ver com isso. O Evangelho é um convite para a gente experimentar uma nova vida. E essa nova vida está em Jesus Cristo. É isso que o Evangelho vai dizer para a gente. O Evangelho não nos chama para uma religião. Não nos chama para uma religião. Ele chama para uma espiritualidade. Espiritualidade e religião são coisas completamente distintas. Não é, Olívia? São coisas completamente distintas. Por quê? A religiosidade, ela é formal, depende de obediência, ela depende de seguir regras. A espiritualidade não. A espiritualidade é espontânea, ela nasce do Espírito,
que é essa forma da gente ser. E o que é o Espírito? O Espírito é um sopro, é um vento. E esse sopro, esse vento, emana do coração de Deus para nós. É o Espírito de Deus quem conduz a nossa vida. Então não existe nada desse negócio de você guardar dias, como nós falamos na mensagem do domingo passado, de você ficar tendo que seguir regras morais rigorosas, tendo que fazer rituais e fazer determinadas promessas e votos, e você cumprir determinadas ordens, até mesmo estranhas, de pastores que ficam dizendo que você tem que fazer isso, para você ser feliz você tem que fazer assim, para você prosperar você tem que pagar isso, para que você possa conseguir se libertar você tem que fazer cruzada, você tem que fazer corrente. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho é graça, é proposta de nova vida, é da gente viver em amor. Então, para a gente pensar nisso, nós vamos mergulhar, fazer uma exposição do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. E para a gente lembrar de tudo isso que eu estou aqui pensando com vocês, vamos ver o versículo 12 do capítulo 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Guardem essas 5 palavrinhas, gente. O que é que espera-se do povo de Deus? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não está aqui nenhuma palavra referente à religião, frequentar religiosamente um culto, fazer seminário, não tem nada disso aqui. O que você precisa é ser uma pessoa compassiva, uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa paciente. Trocando em miúdos, ser um ser humano melhor, não é? Uma pessoa que tem compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência é muito gente boa, não é não? É o cara, é a cara, né? É gente boa. Então, o povo escolhido de Deus é um povo gente boa. É o melhor ser humano que existe, pelo menos deveria ser. O melhor ser humano que existe na face da terra deveria ser aquele que faz parte do povo de Deus, povo santo e amado do Senhor. Bom, já deu para provocar, não é? Já deu para provocar. Então, a gente precisa ter a consciência de que pessoas que foram alcançadas pela graça têm um dever, é como se fosse um compromisso de viver no mundo a partir de valores mais nobres, ideais mais altos, viver num andar acima. Ou, como diz um grande jogador de futebol que voltou a jogar hoje, viver num outro patamar. Não é? Viver num outro patamar. Nós precisamos aprender a fazer isso. Vida cristã é vida num nível mais elevado. Lembro-me do meu professor de teologia sistemática, que ele fez uma análise da palavra medíocre. O que é o medíocre? É aquele sujeito que vive na média. Medíocre vem de mediano. Ele não é nem abaixo, mas também não é acima. Ele está na média. Viver na média para o cristão é vida medíocre, que não vale a pena ser vivida. Nós precisamos aprender a desenvolver uma vida acima da média. Além daquilo que a pessoa mediana, que a gente considera gente boa, as pessoas de bem da nossa sociedade vivem, então a gente tem que viver acima dessa média da gente boa da nossa sociedade. Paulo começa o capítulo 3 dizendo isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. É lá onde emana toda a orientação, todo o convite, toda a proposta de vida que nós precisamos seguir. É do trono da graça, é do lugar onde Jesus fala ao nosso coração, dos lugares mais elevados. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo utiliza uma outra expressão. Eu estou citando Efésios porque Colossenses e Efésios os conteúdos são muito semelhantes. Paulo fala das mesmas coisas para essas duas igrejas. Tinha até uma terceira carta que parece que sumiu, que é a carta aos Laodicenses. E nessa carta também as mesmas orientações. Parece que a carta aos Colossenses era muito parecida com essa terceira carta que desapareceu. É uma carta que ninguém achou mais, mas ela existe. Alguém um dia vai achar, né? Muito bem. Quando a gente está falando, então, sobre essa nova vida que há em Cristo, nós precisamos entender que essa nova vida em Cristo, ela implica uma nova ética, uma nova maneira de conduzir a vida, porque a ética, ela nada mais é do que a arte de viver bem. O que é a ética? Viver com ética é viver bem. A ética é a ciência da vida boa, dizia Aristóteles. A ciência da vida boa. Quem vive com ética vive bem. Se relaciona bem, trata bem aos outros, cuida bem do meio em que vive. E o nosso compromisso como cristãos, ele é primeiramente um compromisso ético, não é um compromisso religioso, não é um compromisso de doutrina. Erra quem acha que isso é doutrina, é ética, é coisa que todo ser humano pode e deve fazer. Pessoas que compreendem o valor da vida como uma dádiva, como nós aprendemos como cristãos, acaba tendo que encontrar na sua trajetória de vida aqueles tesouros escondidos que fazem a vida valer a pena, que justificam a gente lutar pelo cuidado do outro, que fazem com que a gente possa buscar o bem comum, aquilo que faz bem para todo mundo. Então, é um novo modo de compreender a vida como uma relação concreta no presente que vai ter reflexo em todas as nossas relações daqui para frente. Paulo diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Você sabe que alegria vai ser essa? Você saber que você pautou sua vida por uma nova ética, a ética de Cristo. E quando você reencontrar-se com o Senhor, ele falar aquela palavra que ele diz que vai dizer para aqueles que viveram conforme a sua vontade. Vinde, benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25. A ética da nova vida em Cristo, então, ela vai despertar uma nova consciência moral. Porque realmente eu não sou, vocês sabem disso, né? Que eu não sou moralista. Não sou. Em hipótese alguma. Eu rejeito. Quer dizer, eu até sou, porque a gente tem sempre uma moral que a gente segue, né? Mas esse moralismo barato, rigoroso, que exige para o outro determinados padrões de comportamento, eu não tenho. Graças a Deus eu já me libertei. Jesus já me libertou disso há muito tempo. Há uma moral que a gente precisa seguir? Sim, a moral do cuidado uns dos outros. A moral que faz a gente fazer o bem para o outro. A cuidar da natureza, a cuidar das coisas boas. Essa moral tem algumas coisas que precisam ser lembradas para a gente. E uma delas é o fato de que a gente teve uma nova vida, a gente nasceu de novo, a gente foi regenerado. Aquilo que degradava a vida humana foi jogado fora, como disse Paulo naquele texto do capítulo 2, que a gente viu no domingo passado, né?
Ele cravou na cruz toda a dívida, tudo aquilo que fazia mal para a gente, tudo que nos desumanizava, ele cravou na cruz, ele perdoou a gente de tudo. Assim diz o versículo 5, façam morrer tudo que pertence a essa coisa de vocês serem desumanizados por essa lógica que rege o mundo de hoje. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Tem uma moral? Claro que tem, mas tem os valores. São esses valores que vão orientar a nossa vida. Nós já lemos no começo da nossa mensagem hoje. Quais são os valores? Compaixão. Olha só, viu? É por isso que você vai fazer o teste. Depois eu vou ver se vocês fizeram direitinho. Mas tem a colinha aqui, tá bom, gente? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. São esses os valores que, segundo o apóstolo Paulo, nós deveríamos perseguir para a gente ter. Qual desses 5 você tem mais dificuldade? Olha, eu vou ser honesto comigo. A humildade é um valor que eu tenho muita dificuldade de colocar em prática. Então, o que eu preciso fazer para isso? Concentrar minha atenção em ser mais humilde. Qual é a sua? Ser uma pessoa bondosa, ser manso, ter paciência. Acho que esse é o mal do século, né? Ninguém tem paciência para mais nada, não é verdade? Até mesmo para baixar um arquivo da internet, se demorar 2 segundinhos a mais, a gente já está demorando uma eternidade. O mundo perdeu paciência, não tem mais paciência, né? Quais são desses valores que você sente falta e que você acha que precisa desenvolver mais? É isso que a palavra de Deus vai nos chamar a fazer. Relembrando o texto que lemos, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu poderia terminar a mensagem por aqui. É isso que você vai para casa e faz isso. Quando você não aprender a fazer isso, você não volta, tá bom? Porque você não é crente. Desculpa, mas eu não vou fazer isso com vocês. Então, gente, preste atenção nesse detalhe. Por que Paulo está falando isso? Porque aquela sociedade onde a igreja de Colossos estava inserida era uma sociedade dominada por outros valores que ainda estão presentes nos nossos dias atuais. Valores como o patriarcalismo, regime de escravidão, que é a exploração da mão de obra, também a diversidade das expressões de crença, as muitas religiões que existiam naquela época. Então, isso exigia da igreja uma nova atitude. Todos esses ingredientes da cultura daquela época eram desafios para a igreja naquele momento. A comunidade formada por aqueles que vivem essa ética da nova vida em Cristo é que deveria ser marcada por valores mais nobres, valores mais elevados. Não poderia haver lugar para discriminação, para preconceitos, para qualquer tipo de exclusão de pessoas, apesar da grande diversidade que a sociedade vivia naquela época. Você vai encontrar esse versículo, né? Paulo dizendo, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Que palavra viva, não é? Que palavra importante para nós nestes dias. Que a gente possa aprender que na comunidade do reino de Deus, daqueles que foram chamados para viver a nova vida, não pode haver preconceito, não pode haver discriminação. Tem que ter lugar para todos e todas. Como que a gente vai viver isso? Bom, há uma ética aí que a gente está falando, né? Eu vou fazer uma lista aqui de coisas que Paulo fala que a gente precisa colocar em prática na nossa vida como igreja.
A ética da nova vida em Cristo tem implicações no modo como tratamos uns aos outros. Vamos ver essa lista quilométrica aí que Paulo apresenta? Primeiro, as relações interpessoais. Temos que ter uma ética que rejeita tudo aquilo que nos desumaniza. Ele diz, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Muda isso. Tenta ter um controle. Eu gosto muito de uma palavra do Ariano Suassuna, que tem muito a ver comigo. Ele diz, eu não gosto de falar palavrão. Ele dizendo isso. Ariano Suassuna. Aí disse, por quê? Porque eu conheço todos eles. Eu sei mais palavrão do que todo mundo. Porque ele é estudante de linguística, é o meu caso. Eu conheço palavrão mais do que todo mundo. Mas um dia eu fiz uma opção, não vou falar palavrão mais. Eu nem era cristão ainda, eu tinha 13 para 14 anos. Quando um colega dizendo assim, estavam juntos, né? Um colega disse, gente, o que o pessoal deve estar... Porque a gente falava muito palavrão mesmo, né? O que as pessoas devem estar achando da gente aqui? Vai pensar que a gente veio aqui fazer maldade. Aí eu pensei, poxa, a gente está estudando. O que a gente está aprendendo na escola? Aí naquela época eu já entendi que eu precisava aperfeiçoar a minha conduta como pessoa que está aprendendo algo novo. Senão, não estou aprendendo nada. Nada está resultando em minha vida. Segundo o princípio ético, na família, com base em uma relação de respeito, reciprocidade e cooperação. Olha, Paulo fala isso para uma sociedade patriarcal. Ele diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Conselho simples. Faz isso. Bom, eu sei que as irmãs vão dizer, mas tem que se sujeitar, pastor. A palavra precisa ser melhor entendida. Sujeitar-se não é ser subserviente, serviçal. Sujeitar não é isso. Sujeitar é ser uma pessoa que tem alegria de estar ao lado do outro. É isso que é sujeitar-se. Não é você se submeter à autoridade do outro. A Bíblia em nenhum lugar diz para as mulheres fazerem isso. Essa sujeição, ela é nociva no Evangelho. O que a palavra de Deus diz é, se você está ao lado de alguém, viva ao lado dessa pessoa. Assuma que você está convivendo com ela. E isso vale para homem e vale para mulher. É essa relação de equivalência que a palavra de Deus mostra para a gente. Nós precisamos fazer essa nova vida também na sociedade de um modo geral. Na sociedade a gente precisa ser promotor da paz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A gente tem um dever de promover a paz na sociedade. Nós temos também na comunidade de fé, aqui na nossa coletividade como igreja, fortalecendo os laços de comunhão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nas relações de trabalho, com base na honestidade e com sinceridade. Acho impressionante como Paulo dá conselhos para escravos serem obedientes aos seus senhores. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. No compromisso pessoal, a nossa consciência a respeito de nossa responsabilidade. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Desafio, não é, gente? Isso é muito difícil. Eu fico imaginando quando que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Direitinho, chegar em casa, dizer onde é que eu estou falhando aqui, vou ticando o que é que eu preciso melhorar na minha vida. Eu questionaria muita coisa com Paulo aqui, vocês sabem como é que eu sou, né? Que negócio é esse de escravo, meu amigo? Vamos repensar isso aí. Vocês sabem como é que eu sou, né? Então, mas mesmo assim, eu preciso parar e pensar, Deus está cuidando. E se eu sou uma pessoa que está na minha condição, eu preciso ser o melhor daquela condição. Lutar por isso. A libertação que a gente tem, ela vem do Senhor. Bom, tem uma coisa que a gente precisa entender diante disso tudo. Essa ética da vida cristã, ela tem um propósito. O propósito é fazer com que nós vivamos num mundo mais justo. Para que a justiça aconteça. No mundo de tantas desigualdades, de tanto preconceito, de tanta discriminação, tanta violência, a nossa conduta ética como cristãos no mundo é um sinal de esperança para que haja justiça no mundo. Bom, aí vem aquela pergunta, né? É assim que termina o capítulo 3, né? Capítulo 3, o último versículo vai dizer: o que vai acontecer com isso aí se vocês fizerem? Vai ter justiça. E se não fizer? Injustiça. E quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém, nem para crente, nem para cristão. Se você não vive no mundo promovendo justiça, nem para cristão vai ter perdão. Não tem exceção para ninguém. Ah, porque o Senhor, eu sou um protegido do Senhor, sou do povo de Deus. Para Deus não faz diferença nenhuma. Deus quer que a gente faça justiça. Há alguma passagem, vocês lembrarem aí, e se nós que sabemos o nosso compromisso e não fazemos, nós cometemos pecado. E há um peso maior no juízo de Deus sobre a nossa vida, com certeza. Se nós sabemos que temos que praticar a justiça e não fazemos, tem um peso sobre nós. Então a gente tem que dar conta dessa vida, né? Então, para dar conta dessa nova vida em Cristo, que não é fácil. O Senhor não nos chamou para uma vida simples, para uma vida fácil. Ele nos chamou para desafios. Então, a gente precisa pensar naquilo que eu estava falando logo no começo, que Paulo lembra. Vamos trilhar caminhos mais elevados. Vamos elaborar valores mais elevados. E que valores são esses? São aqueles que nascem de uma espiritualidade libertadora. Tem um teólogo latino-americano que Juan Sobrino, ele fala dessa espiritualidade libertadora, que é aquela que, apesar das injustiças que existem no mundo, nós conseguirmos encontrar esperança nas promessas divinas, no cuidado de Deus para nós, saber que Deus está cuidando da gente. Quais são os valores, então, as marcas, aliás, que eu gostaria de ressaltar dessa tal espiritualidade libertadora? A primeira é a gente estar aberto para o novo. Deus quer fazer grandes coisas com a gente. Deus quer fazer coisa nova no nosso meio. E muitas vezes, mas eu nunca fiz isso. Mas eu tenho medo. Vai mudar os nossos hábitos. Eu me lembro de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, que os irmãos resolveram evangelizar uma comunidade vizinha, a igreja. E aí então começaram a frequentar a igreja aquelas mulheres que faziam um ponto de prostituição na rua da igreja. Elas começaram a frequentar os cultos. Aí os irmãos ficaram escandalizados.
que vão pensar da nossa igreja? Mas não foi para isso que a gente foi evangelizar? Para a gente ganhar essas pessoas para o reino de Deus? E Deus está trazendo elas para cá. O que vão fazer com elas? Preconceito? Discriminação? Juízo moral sobre elas? É isso que você quer para a sua igreja? A nova vida em Cristo, ela não é pautada pelos nossos conservadorismos. Conservadorismo e evangelho não combinam. Tradicionalismo. É claro, a gente é conservador? Todos nós somos. Todos nós temos tradições. Temos história. Nós temos valores, temos conquistas. Esses devem ser preservados. Nossas virtudes, né? Aquilo que nós somos bons que fizemos, construímos a nossa história. Mas se aferrar a isso, fazer disso um conservadorismo, isso não é do Evangelho, não. Paulo diz assim: vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Tem muita coisa que eu preciso me atualizar, me abrir para o novo de Deus que Ele está trabalhando, sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A segunda marca é a marca da prática do amor. Precisamos desenvolver a prática do amor entre nós. Não há nada mais cristão no mundo do que a prática do amor. A gente tem insistido nisso neste ano, porque a denominação batista, curiosamente, colocou este ano como o ano do amor. Então, nós estamos seguindo, vocês já repararam que a gente já teve várias séries aqui falando sobre o amor. E a gente precisa, é um desafio da gente, a gente precisa trabalhar isso. É a marca distintiva do cristão. Nós não somos conhecidos pela nossa religiosidade. Não são as procissões que nos caracterizam. Não são os nossos templos. Não são as nossas liturgias. O que nos caracteriza é a prática do amor. Um cristão que não pratica o amor é um escândalo. Ele escandaliza o Evangelho, porque não combina o desamor na vida do cristão. A espiritualidade é um exercício de aprendizagem e serviço como um espaço permanente de celebração da vida. Então, a nova vida em Cristo é essa experiência de amor fraternal. Paulo diz assim: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. E, por fim, uma última marca aí que a gente precisa desenvolver nessa espiritualidade da gente, que a gente vai sair daqui para fazer no nosso dia a dia, é colocar a nossa vida a serviço do crescimento uns dos outros. Que a minha vida sirva para abençoar as pessoas. Que eu possa, junto com os meus irmãos, com os meus vizinhos, meus familiares, aprender a viver melhor. Como que eu posso ser melhor na minha casa? Como que eu posso ser melhor na minha sociedade? Sem ficar batendo de frente com todo mundo toda hora. Como que eu posso ter tolerância até com quem pensa diferente de mim? Esse é o nosso compromisso de colocar a nossa vida a serviço do bem dos outros. Paulo diz no versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus nos seus corações. Para terminar essa palavra, gente, que eu acho que ela é tão importante hoje, eu acho que esse é o ponto crucial da carta de Paulo aos Colossenses. Ele toca na ferida da igreja. Ele diz para a igreja, gente, a gente tem que ser imprescindível para a sociedade tem que sentir falta da gente. A sociedade tem que desejar a igreja. Porque vocês são as pessoas que vão viver de uma forma especial no mundo.
Eu tenho para mim, gente, que a gente viver eticamente no mundo só vai fazer da gente legalista. Vou me aferrar na ética. Os 3 conceitos de Søren Kierkegaard, que tinha um cidadão ético, o estético e o religioso, né? E o ético, quem era? O ético é o que fazia tudo certinho, vivia na régua, ali, tudo na regra, rígida, até que um dia ele se decepciona e vê que aquele que, o 171, né? Ele se dá bem sempre, aí ele se decepciona, aí diz, não, agora não quero mais viver eticamente, eu vou viver esteticamente, viver da aparência, vou só parecer que eu sou bonzinho. Mas aí ele se decepciona, porque ele começa a ver que a vida é breve, que ele não tem tempo para fazer as coisas mais importantes da vida, que a aparência não vai dar conta. E aí ele então dá um salto de fé. Isso era o pastor Søren Kierkegaard, filósofo. E eu tenho para mim que a ética sem espiritualidade pode se transformar num legalismo. Então vamos fazer a espiritualidade só. Espiritualidade sem ética pode se confundir com fanatismo. A gente precisa ser espiritual e precisa ser ético. Paulo, ele orienta a igreja e esses 2 versículos a gente vai levar para casa para a gente lembrar sempre. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando você faz um bem para alguém, você não está só fazendo um bem para o outro, você está servindo ao Senhor. Quando você cuida do planeta, vamos cuidar da natureza, cuidar do lixo da gente, coisa tão simples, né? Você não está fazendo isso para a natureza, está servindo ao Senhor. Como que a gente precisa ter essa consciência, né? Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada em nosso coração. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos exorta a vivermos de uma maneira digna no mundo. Queremos, ó Deus, sermos pessoas melhores. Queremos ser Tuas testemunhas, pessoas que servem ao Senhor, servindo ao nosso próximo. Pedimos que o Senhor nos capacite para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos encerrar aqui a gravação, né? E fica aqui o nosso convite aos nossos amigos que nos assistem, para um dia virem nos conhecer e que Deus abençoe seu restinho de domingo